Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou a idealizadora do Emprojeta e antes dessa ideia florescer eu tive uma formação acadêmica. Eu me formei em Biologia pela Unesp e assim que eu terminei minha graduação eu já ingressei no mestrado. Terminei meu mestrado em 2018 e desde então eu venho trabalhando com o auxílio, de formatação, correção de trabalhos acadêmicos de outras pessoas. Já faz um tempo que eu estou atuando profissionalmente nessa área e esse trabalho apenas ganhou forma com o Emprojeta. Para começar, hoje eu quero aqui apontar para vocês 5 dicas que vão facilitar muito a hora de redigir o seu TCC. Primeiramente, eu recomendo fortemente que ao fazer o levantamento bibliográfico, ao buscar por trabalhos de áreas correlatas às suas, você salve esses trabalhos em um gerenciador de referências. Por quê? Porque na hora que você redigir o seu trabalho, vai ficar mais fácil adicionar as citações e as referências automaticamente. E isso também ajuda você a não esquecer de citar algum autor ou então de referenciar lá no final do texto. A segunda dica que eu quero dar para vocês é que vocês têm que ter em mente sempre que o texto ele precisa estar claro o suficiente, claro e objetivo o suficiente para que qualquer pessoa de qualquer área consiga compreender. Então você tem que passar a mensagem de forma muito clara para qualquer pessoa conseguir ler, seja um leigo ou seja um profissional da área. Outro ponto bastante importante na redação do texto é o terceiro ponto. Evite gerundismos. Evite, então, isso tanto na fala, na hora de comunicar os seus resultados, apresentar o seu trabalho, como na hora da escrita. Então, por exemplo, vamos estar realizando. A gente fica muito coloquial. Então, existe uma linha tênue entre uma formalidade excessiva que vai dificultar a compreensão das pessoas ou então uma informalidade exagerada, a gente não pode escrever o texto exatamente como a gente fala. Então, um texto científico, um trabalho acadêmico demanda uma certa formalidade, mas não ao ponto de causar confusão e tornar o texto complicado demais. A quarta dica que eu quero dar para vocês é para evitar frases muito longas. Por quê? Quando você redige frases muito longas, é muito comum que você perca o raciocínio no meio delas. Então, para a pessoa que está lendo, inclusive para você que está escrevendo, fica confuso. Então, você começa a frase com uma linha de raciocínio que na hora que chega lá no final da frase, aquela frase super extensa, você fala, meu Deus, o que eu tinha falado no começo mesmo? Qual que era a linha de raciocínio? Por que esse ponto apontado aqui no final é importante? Então, isso traz muita confusão. Evite frases longas. Busque sempre por frases objetivas e claras. A quinta dica, então, seria evite parágrafos muito longos ou então curtos demais. Um parágrafo, geralmente, aceitável, ele tem que ter entre umas 7 e 10 linhas. Menos que isso, ele vai ser considerado curto demais. E aí, se você observar, esse parágrafo provavelmente curto, perdido ali no meio do texto, ele pode ser adicionado ao parágrafo anterior ou então ele pode ser incluído ao parágrafo posterior. Já parágrafos longos demais, com mais de 10 linhas, tem um problema, da ideia se perder ao longo do parágrafo e geralmente, devido a essa quantidade exagerada de ideias, é um parágrafo que pode ser dividido em 2. Então, se a gente observar, os parágrafos muito curtos podem ser adicionados a outros parágrafos e os parágrafos longos demais podem ser divididos. Então, essa seria a quinta dica. A dica bônus para vocês que eu quero dar é que criem a sua própria linha de raciocínio. Muitas vezes a gente tende a ter o vício de acompanhar sempre os outros trabalhos. A gente lê muitos trabalhos da área, então a gente tende sempre a fazer mecanicamente aquela linha de raciocínio, aquela mesma linha de raciocínio de outros trabalhos.
Só que muitas vezes isso dificulta a sua construção de ideias. Então eu sugiro que você crie a sua própria linha de raciocínio. Isso vai facilitar na hora de redigir o texto e também na hora de você contar, de você apresentar os seus resultados para a banca. E por fim, a última dica que eu quero dar para vocês escreverem um TCC com qualidade é acompanhar aqui a nossa página do Emprojeta. Então, se você gostou desse conteúdo, curte para que eu saiba, para que eu divulgue mais coisas para vocês, comenta a respeito se vocês têm alguma outra estratégia que é bastante interessante na hora de redigir um TCC. Envia para colegas que estão aí se formando, que estão aí meio confusos na hora de elaborar o TCC e salva para que vocês possam consultar esse conteúdo sem se perder na sua timeline aí na hora que vocês quiserem. Muito obrigada se você chegou até aqui nesse vídeo e eu espero que tenha sido útil para vocês. Até uma próxima!